A gente segue falando sobre a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, numa operação realizada pela Polícia Federal que investiga uma possível interferência no fluxo de eleitores na Bahia no segundo turno das eleições presidenciais no ano passado. Vou ao vivo agora para o Rio de Janeiro porque o Rodrigo Viga tem apurações para a gente a respeito dessa operação e traz agora. Viga, bom dia. Tudo bem, Lívia? Bom dia para você, para o Thiago, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. A gente acompanha desde cedo, né? Essa prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. E a gente obteve informações de que ele foi preso em uma área valorizada de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Foi preso em casa logo cedinho, logo nas primeiras horas desta quarta-feira, por agentes da Polícia Federal que estão distribuídos por vários estados brasileiros para cumprir esse mandado de prisão, cujo alvo foi o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e outros 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Brasília. A suspeita é de que a Polícia Rodoviária Federal agiu em favor do antigo governo para, de alguma forma, atrapalhar o fluxo de eleitores no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, especialmente fazendo operações e blitzes em cidades da região nordeste do país. As informações que a gente obteve dão conta de que Silvinei Vasquez vai ser levado ainda hoje para Brasília no avião da Polícia Federal, que já está à disposição na capital catarinense para fazer esse trânsito, para fazer esse voo de Florianópolis até Brasília. E provavelmente, ainda nesta quarta-feira, Silvinei Vasquez deve ser ouvido oficialmente pela Polícia Federal no âmbito dessa investigação. Se apura se houve ou não algum tipo de interferência ou tentativa de interferência no fluxo de eleitores nas eleições do ano passado, no segundo turno das eleições presidenciais. Vários ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal também são alvos desses 10 mandados de busca e apreensão na operação deflagrada pela PF nesta quarta-feira, com autorização por determinação do Supremo Tribunal Federal. E ainda, minha cara Lívia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, 47 agentes da Polícia Rodoviária Federal, entre eles ex-diretores, vão ser ouvidos para saber se houve realmente uma reunião, uma espécie de movimentação, até mesmo um conluio para tentar, de alguma forma, atrapalhar o fluxo de eleitores no segundo turno das eleições, através dessas blitz, dessas operações que aconteceram especialmente na região nordeste do país. Vários crimes estão sendo apurados, como prevaricação, violência política, entre outros, mas a notícia da manhã desta quarta-feira é que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso em casa, uma área valorizada em Florianópolis, Santa Catarina, região sul do país, e outros 10 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também Rio Grande do Norte. Lívia. Você disse tudo, Viga. A Polícia Federal apura se houve realmente uma interferência ou uma tentativa de se interferir nesse fluxo das eleições. Eu trouxe agora há pouco uma informação, lembrando uma coletiva que aconteceu no dia do segundo turno com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que ele acalmou a população na ocasião, dizendo que não houve uma alteração no fluxo. Mas caso tenha havido, para usar o termo correto, uma tentativa, também configura-se um crime, ainda que as intenções não tenham sido implementadas, que os objetivos não tenham sido atingidos. Viga continua acompanhando lá do Rio de Janeiro essa operação. Novas apurações que você tiver, é só nos acionar, Viga. Vamos agora então à opinião de Amanda Klein. Amanda, quero te lembrar, agora há pouco nós entrevistamos o deputado Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, e o Thiago fez uma pergunta para ele a respeito se seria interessante, diante desse fato novo nessas investigações da Polícia Federal, como essa prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, se a CPMI dos atos de 8 de janeiro devem agora se aprofundar ainda mais nesse aspecto das investigações. Na opinião de Evair, você vai lembrar,
Não, a CPMI deve focar apenas nos atos de 8 de janeiro. Mas é bom lembrar que não há ainda uma investigação concluída se existe ou não relação de todos os fatos que estão relacionados com as eleições, se isso de alguma forma culminou nos atos do dia 8 de janeiro. Daí você citou os atentados do dia 12 de dezembro, a tentativa de atentado à bomba no dia 24 e, inclusive, essa movimentação que aconteceu, essa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, no segundo turno das eleições. Não há ainda uma informação assertiva a respeito disso, se esses eventos têm ou não relação com 8 de janeiro. Olívia, eu acho que é mais ou menos óbvio que eles têm, né? Porque até o roteiro da Elisiane Gama, que é a relatora, ela estabeleceu justamente essa cronologia de investigação. Ela começa lá atrás, no segundo turno, ela escolhe, define isso como uma espécie de marco temporal, justamente nessa operação da PRF, de blitz de eleitores, principalmente no Nordeste, mais de 2.000 ônibus parados no Nordeste entre os dias 28 e 30 de outubro, em contraposição aos ônibus parados no Sudeste, que foram 571, apesar de ser o maior colégio eleitoral, tanto que um dos primeiros ouvidos na CPI é justamente o Silvinei Vasquez, e ela também recorre, eles já ouviram os acusados de envolvimento tanto nos atos do dia 12 de dezembro, né, que tentaram entrar na Polícia Federal, incendiaram ônibus, e a tentativa de atentado no dia 24 foi uma tentativa de explosão do caminhão tanque perto do aeroporto de Brasília. Essa pessoa investigada, presa, já foi ouvida também. Então, na cabeça da relatora, pelo menos, esses fatos estão todos relacionados, existe uma cronologia. Agora, sobre o Silvinei Vasquez, eu acho que é importante a gente se perguntar, isso deve ficar claro ao longo do dia, por que agora? Eu até estava falando com fontes do STF para saber se já existia, ou se já podia ser tornado público, o que ensejou o ministro Alexandre de Moraes a acatar esse pedido de prisão da Polícia Federal. Isso não foi divulgado ainda, mas eles me disseram que ao longo do dia é provável que essa decisão seja tornada pública. Como esse fato era sabido e notório já há algum tempo, tanto que o próprio ministro Alexandre de Moraes, no dia 30 de outubro, quando você pergunta até, Lívia, houve uma tentativa, mas isso não foi consumado, e tem a coletiva do Alexandre de Moraes, antes disso o Alexandre de Moraes convoca o Silvinei Vasquez para saber o que está ocorrendo, porque começam a sair os relatos das interrupções nas rodovias da Bahia, ônibus interceptados, e aí ele chama o Silvinei Vasquez, até porque havia uma decisão da Justiça, do próprio ministro Alexandre de Moraes, no dia anterior, a pedido do então deputado Paulo Teixeira, do PT, para que ações da PRF de interrupção de fluxo nas estradas do trânsito não fossem permitidas. E ele autoriza isso, ele concede essa decisão, e mesmo assim há uma desobediência, porque houve de fato essas blitz. Então é preciso entender por que agora, o que motivou essa decisão do ministro somente agora. Pois é, Beraldo, você concorda com a Amanda? Há algo que ainda não foi divulgado sobre essa prisão? Não, sem dúvida alguma, né? A gente precisa conhecer o contexto desse pedido de prisão nesse momento. Enfim, ele já deu depoimentos, declarações, o tempo está correndo aí e a gente precisa separar algumas coisas. A questão da CPMI, ela trata do 8 de janeiro. Foi com o propósito de saber o que aconteceu e quem eram os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro que a CPMI foi instalada. Ao invés de começar com o 8 de janeiro, avaliar quem estava ali, como é que aquelas pessoas chegaram, quem que financiou a ida delas até Brasília, quem que incitou que elas saíssem do acampamento e fossem até a Praça dos Três Poderes, quem foram as primeiras pessoas a entrarem nos prédios públicos, enfim, identificar lideranças, financiadores e tal. É óbvio que quando você faz o trabalho que a relatora está fazendo, dizer, olha, vamos começar lá do segundo turno, você está tentando pescar uma história, porque não faz sentido você começar de trás para frente. Você tem que começar do fato concreto e não ficar, olha, vamos ver esse caso aqui, aí depois teve ali do segundo turno, teve isso, para tentar chegar no 8 de janeiro. Isso não faz sentido, na minha opinião. Agora, óbvio que todos que tiveram algum tipo de participação, seja entrando nos prédios públicos, depredando patrimônio público, patrimônio histórico, sejam aquelas pessoas que
tinham ali um ímpeto realmente golpista, que estavam ali alimentando uma ilusão de um golpe e tal, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. No caso do Silvinei Vasquez, se ele transgrediu uma determinação do Supremo Tribunal Federal a pedido de um deputado para não fazer blitz, já me soa estranho. Quer dizer, a Polícia Rodoviária Federal tem um papel, ela precisa desempenhar este papel, né? Não pode haver uma decisão que impeça a Polícia Federal de fazer aquilo que ela se propõe a fazer. Então, isso tudo, a gente tem que ter serenidade para entender que no 8 de janeiro não haviam lideranças ali políticas à frente daquele movimento, nem militares, mas cada um precisa responder pelo papel que teve até ali. A melhor forma de fazer isso é começar do 8 de janeiro e ir buscando os elos que chegaram até aqueles atos e não começar de trás para frente, como a gente está vendo. Bom, daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre essa operação da PF. Agora são